O Saber Direito desta semana apresenta um curso sobre direito empresarial. O professor Rodrigo Santana Teixeira vai abordar a transição histórica do direito comercial para o direito empresarial. Ele vai explicar ainda o que é ser empresário, além de tratar do nome empresarial, do título do estabelecimento, de marca, patente, modelo de utilidade e desenho industrial. Já está no ar a aula 4. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 4, a nossa aula a respeito de nome empresarial, também sobre título de estabelecimento e também vou abordar a respeito de marca, já entrando agora inicialmente, tecendo alguns detalhes da Lei de Propriedade Industrial no que concerne a marca. Mas em relação a nome empresarial, é muito interessante fazer menção a Justino Vasconcelos, um grande doutrinador jurista empresarial, que diz para nós que nome empresarial é justamente para distinguir o empresário do outro. Essa possibilidade de colocar no cenário da atividade econômica, no mercado, no mundo externo do mercado, a presença identificatória, diferenciadora em nome do empresário no mundo da atividade econômica. Ele tem essa possibilidade no ato do registro, no registro civil de empresas mercantis, a possibilidade deste empresário, dessa sociedade empresária, se distinguir-se de outros que já existem, já também registrados, também nas juntas, chamadas juntas comerciais. Interessante também passar também para vocês alguns artigos que também fazem menção a nome empresarial, como, por exemplo, o artigo 1155, que diz para nós que considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de acordo com o capítulo que é adotado no Código Civil a respeito de nome empresarial para o exercício da empresa. E quando eu digo firma ou denominação, são tipos de nome empresarial que ou o empresário ou a sociedade empresária deverá adotar. Quando eu digo sobre firma, cuidado, uma coisa é firma individual, uma outra coisa é firma ou razão social. Firma individual, quem adota é o empresário individual ou é então sociedade limitada unipessoal, que adentrou no ordenamento jurídico pela medida provisória de número 13.874 de 2019. A possibilidade agora do empresário individual querer, na verdade, assumir um risco de maneira limitada, não assumir o risco com os credores, com tudo o que ele tem, mas, na verdade, responder aos credores pelo patrimônio da empresa, ele agora pode estar adotando o método da sociedade limitada unipessoal. Ele é apenas um único sócio, ele tem uma limitação de risco e ele não tem aquela burocracia como era na Eirélia, a partir dali dos artigos 980-A, que foi também retirado do ordenamento, foi revogado no ordenamento jurídico, que ele tinha que integralizar um capital social num aporte de 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Não há mais essa burocracia, na verdade ele agora pode estar integralizando e não tem essa padronização de numeração, 100 vezes o valor, na verdade, do salário mínimo vigente do país. É um método na qual ele pode estar adotando. Se ele for um empresário individual ou uma sociedade limitada unipessoal, ele vai estar adotando firma individual. No nome empresarial vai estar descrito o nome completo do mesmo, ou o nome completo ou abreviado. Fica a critério dele no ato de registro, no registro civil de empresas mercantis, ou chamadas juntas comerciais. Isto é firma individual. Agora, querer adotar uma firma ou razão social, isto cabe às sociedades empresárias, como sociedade comandita simples, sociedade em comandita por ações, ou também sociedade limitada. Na firma ou razão social, no nome empresarial, é levado o nome dos sócios, mas somente para essas sociedades. É o que está, inclusive, descrito nas principais doutrinas do país, na pessoa, por exemplo, de Marlon Tomazetti. Ou uma sociedade em comandita por ações, ou uma sociedade em nome coletivo também,
ou também sociedade limitada. Mas também temos um outro tipo de nome empresarial, que é a denominação social. A denominação social é um termo fantasia, é um termo criacionário, é um termo inventivo, não leva o nome dos sócios. E, inclusive, tem uma medida provisória de 2021 que, na denominação social, não há a necessidade de descrever o objeto da sociedade, aquilo que eles desenvolvem como atividade econômica. Não há essa necessidade. Basta que seja algo criacionário, algo inventivo, um termo fantasia, e não se leva o nome dos sócios. Isso são, na verdade, principais informações a respeito da classificação dos tipos de nome empresarial. Então, cuidado, firma individual ou firma ou razão social, ou também, se puder, também adotar a denominação. Lembrando também que nós também tivemos uma atualização também normativa, que no quesito de sociedade simples, associações e fundações, poderão adotar como nome empresarial denominação social, em força do artigo 1155, parágrafo único. Também é uma possibilidade que também o ordenamento jurídico passa, esclarece a todo e qualquer empresário, agora também a sociedade, fundações ou associações. Também tem um artigo muito interessante, que é o artigo 1165, que é importante também a lida. É importante que todas essas aulas, eles têm menções a artigos muito interessantes e que, inclusive, não só faz parte da doutrina pátria, mas também cai em diversas provas em todo o território nacional. O artigo 1165 diz que o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. É uma regra, Porém, nós, por exemplo, temos na Lei da Sociedade Anônima, na Lei 6.404 de 76, como eles são uma sociedade de capitais e usam como nome empresarial a denominação social, é permitido que o nome do fundador, que teve um bom êxito, que levou a um bom êxito a atividade desta sociedade, o nome dele fica circunscrito na denominação social. Esteja ali anexado na denominação. É uma excrescência, é uma exceção à regra do artigo 1165. No mais, quando nós falamos de nome empresarial, nós temos que levar muito em consideração o princípio da novidade e da especialidade. Esse princípio, o conceito dele, inclusive, está conscrito no artigo 1163, que diz que o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Por isso, o nome novidade, princípio da novidade. Esse nome precisa distinguir um empresário do outro. E a especialidade quer dizer para nós que este nome ele é tão importante porque ele vai colocar e espelhar a atividade econômica registrada no Registro Civil de Empresas Mercantis. E ainda o parágrafo único desse mesmo artigo, ele diz que se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescer uma designação que o distingua. Não pode nenhum registro civil de empresas mercantis aceitar registros de nomes idênticos, similares. Não tem essa possibilidade. Inclusive, nós temos uma instrução normativa de número 81, do Departamento Nacional de Regularização Empresarial e Integração, o denominado DREI, que é o órgão máximo, é órgão federal a nível e matéria e competência sobre registro de empresa no país. É uma instrução do próprio DREI. É uma instrução do órgão federal, do órgão máximo, a respeito de registro de empresa no país. Não pode fazer registro de nomes que sejam idênticos ao que já estão registrados no Registro Civil de Empresas Mercantis. Não há essa possibilidade. Inclusive, também está descrito não só na Instrução Normativa de número 81 do DREI, mas também no artigo 35 do Código Civil.
Também é importante falar para você a respeito da proteção ao nome empresarial. Aquele que registra, arquiva o nome empresarial no Registro Civil de Empresas Mercantis, ele adquire uma proteção para que naquele território, naquele estado, onde está ali registrado, naquele registro civil daquele estado, ninguém poderá usar aquele nome empresarial, por força, inclusive, do artigo 1166 do Código Civil. Ele adquire uma proteção territorial, ele adquire uma proteção naquele estado. Se ele quiser complementar essa proteção a nível nacional, ele tem esta possibilidade. A possibilidade, no final das contas, de que essa proteção atinja todo o território nacional. Basta que ele cumpra com o artigo 1166, parágrafo único, que diz que se ele quiser um complemento dessa proteção a nível nacional, ele tem que estar cumprindo com o que está disposto em lei especial. Porém, o nosso Estado Democrático de Direito não sobrevive tão somente do ordenamento jurídico, que, na verdade, tem força normativa, mas também de certas jurisprudências. No Superior Tribunal de Justiça, nós já temos um entendimento firmado, inclusive trago aqui a vocês, de número, na verdade, do recurso especial, de número 11, na verdade, 1.154.627 do Estado do Paraná, do relator ministro Antônio Carlos Ferreira, que diz que, no final das contas, aquele que quiser ter uma proteção especial ao nome empresarial e que atinja todo o território nacional, basta que ele requeira essa proteção a todos os registros civis de empresas mercantis espalhadas no território nacional. Vou ler aqui para vocês uma parte deste relatório, deste relator do ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ. Atualmente, a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional se for feito por pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Então, a regra é clara. Uma proteção ao nome empresarial, a proteção é no estado onde ele requereu no Registro Civil de Empresas Mercantis. Valerá no estado, valerá naquele território. Princípio da territorialidade. Agora, se ele quiser estender essa proteção do nome empresarial a todo o território nacional, basta que ele faça pedido complementar nas demais juntas comerciais, por força de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e essa palavra máxima foi pelo relator ministro Antônio Carlos Ferreira. Inclusive, já está valendo em todo o território nacional. Nós também temos a questão da extinção ao nome empresarial. Como é que se procede a extinção ao direito ao nome empresarial? A gente vai pedir socorro ao artigo 1168, que diz para nós que a inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotada, ou quando ultimasse a liquidação da sociedade que o inscreveu. Então, o nome empresarial ele pode ser extinto a pedido de qualquer interessado quando cessar a atividade econômica daquela respectiva empresa ou quando ter a liquidação da sociedade. A liquidação geralmente já se leva à dissolução da sociedade. Dissolvendo a sociedade, extinto a sociedade, o que vai acontecer? A atividade econômica se exaure, o nome empresarial também perde a sua força e vai ter, consequentemente, a extinção ao nome empresarial. Dito isto, eu também queria falar um pouco com vocês sobre marca, já adentrando na Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 96.
A marca, por esta lei, no seu artigo 122, ele esclarece que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendido nas proibições legais. Então, no final das contas, a marca é aquela que vai distinguir uma mercadoria de outra, um serviço de outro. Por isso que existe a marca. E desde que ela não esteja nas proibições legais. Quando o 122 fala não compreendido nas proibições legais, ele está querendo que você veja o artigo 124 desta mesma lei, da Lei 9.279, de 96. Uma marca, como nós usualmente já conhecemos no mercado, é aquela que possa distinguir uma mercadoria de outra. Isto no oficialmente, isto é marca. Não só isto é marca, mas marca, no final das contas, é aquela que vai atrair clientela, é aquela que vai resguardar os interesses do consumidor. Quando nós falamos de marca, nós estamos falando aqui do consumidor, da vida do consumidor. Então, a marca está muito ligada ao Código de Defesa do Consumidor, porque um defeito naquele produto, uma falha naquela prestação de serviços e que leva consigo uma marca, nós também deveremos também pedir intercessão nessa lide, nesse conflito, nessa parte vulnerável que é o consumidor, se atentar às normas do Código de Defesa do Consumidor, obviamente. Também a marca, ela é um referencial para o consumidor para fazer as suas escolhas. Não só suas escolhas, para suprir os seus interesses alheios. O interesse, a sua satisfação alheia, seja por uma mercadoria, seja por um serviço. A marca tem uma dupla finalidade. Ela vai resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor. Por isso que nessa matéria não só adentra a Lei de Propriedade Industrial, mas também adentra o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 123, ele nos passa algumas classificações quanto à marca. Brevemente falarei para vocês, no artigo 123, ele fala que marca também pode ser de marca de produtos ou de serviços, pode ser de marca de certificação, aquelas marcas que auferem qualidade numa mercadoria, auferem qualidade num serviço. Nós também temos marca nominativa, que traz somente um símbolo que identifica no mundo do mercado, como um símbolo de um banco, por exemplo. Muitos deles não levam estritamente um nome, só leva uma figura. Esta figura é a própria marca, no elemento nominativa também, ou figurativa, no final das contas. Quando se leva somente a figura, é um termo figurativo. Quando leva o nome com uma ilustração, se denomina como nominativa pelo artigo 123. Marca precisa cumprir alguns requisitos. Precisa de uma capacidade distintiva, que possa distinguir uma mercadoria de outra, um serviço de outro. Precisa ter novidade relativa, uma novidade que evita condutas desleais no mercado e que não esteja auferida nos desimpedimentos, né? Esteja desimpedida diante do artigo 124, não esteja ali cumprindo ou descumprindo com o não fazer prescrito ali no artigo 124. Ele, na verdade, não cumprindo nenhum dos artigos 124, na verdade, que eu quero até colocar aqui para vocês, existem certas proibições em ter marca no país. Por exemplo, uma marca não pode ter o brasão, a arma, não pode ter a bandeira do país, por exemplo, na própria marca, porque está violando o artigo 124, está descumprindo com o requisito para ter uma marca. Ou, por exemplo, não pode, por exemplo, levar na marca um símbolo de um órgão público. Não pode um INCRA, colocar na marca INCRA, colocar na marca INSS. Está usando indevidamente um
um nome de um órgão público. É uma proibição, inclusive auferida no artigo 124, no inciso 4, por exemplo. Ou também não pode ser marca aquela que possa violar a lei, a boa moral, os bons costumes, a reputação ilibada da sociedade, por exemplo, a liberdade de consciência, de crença, mas tem exceções a essa regra, como, por exemplo, quero aqui dizer, por exemplo, do Guaraná Jesus, por exemplo. É uma menção ao nome de Jesus, mas mesmo tendo a menção de Jesus, não está ofendendo, inclusive, o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça. Por ser uma marca conhecida, não estava inflamando os ânimos negativos à crença cristã e já tinha uma clientela já firmada, já consolidada. Então, é uma exceção à proibição do inciso 3º do artigo 124, por exemplo. Também não pode uma marca querer fazer uma concorrência desleal, aquela marca que possa causar uma confusão, uma associação com sinais distintivos e que pode claramente causar confusão a clientelas de diversas outras mercadorias. A marca é para distinguir, a marca é para diferenciar uma mercadoria de outra, um serviço de outro, não para causar embaralhos, confusões no mercado, confusões para a clientela, porque isso está, inclusive, indo por uma concorrência desleal. Quem fala isso para nós é o próprio artigo 124, inciso 5º. Não há essa possibilidade. Ok? Então, também é uma dessas proibições que eu também queria aqui também passar para vocês, que é muito interessante. Até mesmo porque está cumprindo com as palavras de Justino Vasconcelos, de que a marca é essencialmente diferenciadora no mercado para atrair clientela, para atrair consumidores. Nós também temos como proibição, para que não pode ser marca, a reprodução ou a imitação de cunho oficial, regularmente adotada para a garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza. Também não pode, também é proibido. Isso também é proibido. Também é proibido usar nome, prêmio, símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido. Inclusive, nós tivemos uma situação na época das Olimpíadas no Brasil, recentemente, que uma empresa queria adotar como marca o termo fogo olímpico. Fogo olímpico. Se ela adotasse esta marca, estava indo contrariamente ao artigo 124, que evento esportivo, a marca não pode fazer alusão. Mas o entendimento do Superior Tribunal de Justiça com relação a esta marca específica, a fogo olímpico, eles deveriam estar, primeiramente, pedindo autorização ao Comitê Olímpico Brasileiro para que pudesse usar este tipo de marca. Repara que o STJ está criando uma exceção à proibição. Poderá usar fogo olímpico, desde que tenha autorização do Comitê Olímpico Brasileiro. Foi uma decisão, sim, do STJ, no recurso especial de número 1.583.007, do Estado do Rio de Janeiro, do relator ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, e foi julgado no dia 20 de abril de 2021. Então, observou-se que sempre os tribunais criam certas exceções devido ao contexto. Como usou-se um nome parecido na época das Olimpíadas, então o STJ pensou que esta autorização não será advinda do próprio Estado, será advinda do Comitê Olímpico Brasileiro. Também quero deixar claro para vocês que no quesito de marca, o seu requerimento, a sua proteção e também o seu arquivamento, o seu registro, é feito no INPE Brasil. É feito no INPE Brasil. E no INPE Brasil, esta marca vai ter ali uma proteção por mais de 10 anos. E poderá, inclusive, ser prorrogado esta proteção. Também eu queria deixar claro que também não pode ser marca
o nome civil ou sua assinatura, nome de família, patronímico, imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular. Se tiver um consentimento do titular, poderá usar o nome da família, o patronímico, a imagem de terceiros, sem problema nenhum, desde que tenha um consentimento, uma autorização. Se não tiver, recai na proibição do 124. Também não pode ser marca a reprodução ou a imitação de título, apólice, moédula e cédula da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios e dos estados. É claro, nós estamos aqui usando uma marca de um órgão público. Estamos usando algo que identifica o órgão público. Como é que poderemos usar isto como marca? É uma questão lógica, também não poderá usar não somente o nome de um órgão público, como também aquilo que também visualiza o órgão público perante a sociedade. Isso é proibido. Isso é proibido por força do artigo 124, inciso 14. Não há também esta possibilidade. Nós também não podemos também usar como marca o termo técnico usado na indústria, na ciência, na arte, que tem relação com o produto de serviço a distinguir. Por exemplo, a doutrina nos passa um exemplo, X2. Uma marca não pode usar o termo X2. Por que o termo X2? Porque o termo X2 ele é um método científico que esclarece serviços de transmissão de dados e das facilidades facultadas aos usuários das redes públicas de dados. É um termo que fala para nós de acesso de dados de uma rede pública de dados. Como é que usaremos o X2 como marca? Vamos criar uma confusão com a clientela. Outro exemplo também, uva B. Usar uma marca, na marca escrever uva B. Uva B não pode. Por que uva B não pode? Porque é um termo da área da dermatologia, que é um uso comum no ramo, tanto da dermatologia quanto do ramo da cosmética. Filtro solar é um dos componentes químicos que fazem com que raios ultravioletas do sol não atinjam, não penetram na pele, causando, por exemplo, queimações. É um termo científico. Não podemos usá-lo como marca. Inclusive, é uma proibição no artigo 124, inciso 18. Não há essa possibilidade deste uso. Enfim, no artigo 124 há várias menções, há várias restrições, inclusive tem uma também muito interessante que fala que não pode ser marca, letra, algarismo e data, salvo quando é vestido de suficiente forma distintiva. Por exemplo, é autorizado no Brasil a marca BMW. BMW, ela é autorizada. Por que ela é autorizada? Mas ela estava na proibição, porque não pode, como marca, letra, algarismo e data isoladamente. BMW está característico, está enquadrado na proibição. Mas BMW não vai ser proibida por força, inclusive, de entendimentos jurisprudenciais, por causa do alto renome da marca, é uma marca internacional, já tem uma clientela consolidada, já tem uma rentabilidade essa sociedade, porque a BMW faz parte de uma grande sociedade empresária, vários acionistas, diretores, inclusive. Então, não poderá ser proibida devido ao contexto da própria atividade econômica. Então, a depender do contexto, o próprio tribunal, a própria jurisprudência de tribunais superiores poderão reverter esta proibição, que é uma proibição, como eu já falei, do artigo 124, inciso 2º. Agora, BMW, ou, por exemplo, VW, que é uma marca sobre carros, ou, por exemplo, BMX, que é uma marca de bicicleta, já está consolidada, já tem clientela consolidada, já tem uma atividade rentável, com lucro exorbitante e até, inclusive, capitais também com vários acionistas. Então, não poderemos proibir este uso desta marca devido ao contexto de vivência desta atividade econômica. Outra também proibição também que eu queria colocar aqui para vocês é que marca também está proibida também o sinal ou expressão empregada
apenas como meio de propaganda. Por exemplo, Skol, a cerveja que desce redondo. A cerveja que desce redondo não faz parte da marca. A marca é Skol. A cerveja que desce redondo é algo adestrito que complementa a marca. Poderá pedir uma proteção especial a cerveja que desce redondo. Poderá pedir a proteção a esta frase. Tanto é assim que nenhuma outra empresa de cervejaria poderá usar essa frase. Porque certamente tem proteção também no INPE Brasil e também no Registro Civil de empresas mercantis. Empresas mercantis. E não poderá usá-la. Não poderá. Ok? Isso faz parte, sim, de várias outras proibições no artigo 124. É um rol extenso, mas passa para nós algumas diferenciações. Para nos esclarecer que faz parte o nome empresarial como distinção no mundo empresarial. E a marca, como celeiro da atividade econômica, ela precisa ser restringida, ela precisa ter essa diferenciação, para que não haja confusão, para que aqueles que estejam ou adquirindo uma mercadoria ou recebendo uma oferta de serviço, haja uma distinção neste mundo empresarial e que não cause confusão, não só confusão, mas também uma concorrência desleal. Então, é interessante essas menções do artigo 124, porque o INPE Brasil vai levar a sério, vai ter que cumprir com o artigo 124 e, no final das contas, não vai receber a proteção no INPE Brasil. Não vai ter esse acordo com o INPE Brasil para essa salvaguardada desta situação. Outra coisa eu também queria falar para vocês a respeito ainda sobre marca, relembrando que marca, o seu registro é no INPE Brasil, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e na própria lei, fala no seu artigo 129, parágrafo 1º, toda pessoa que de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Aqui está falando para nós, no final das contas, daquela pessoa que haja uma marca, que tem uma marca idêntica de outra pessoa, mas essa marca já estava a uso há mais de 6 meses em relação a outra marca. Esta pessoa que tem uma marca mais antiga que a outra terá o privilégio do registro especial. A outra pessoa não terá o registro no INPE Brasil. Agora, repara, marcas idênticas ou semelhantes que têm um prazo de 6 meses. Uma marca idêntica a outra, mas a outra é mais antiga num prazo ali de 6 meses. Tendo uma marca mais antiga da outra, num prazo de 6 meses, terá o privilégio aí do registro do depósito da marca no INPE Brasil, por força do artigo 129, parágrafo 1º. O artigo 133 nos passa sobre a vigência. A vigência, o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessíveis. Mas aí tem umas orientações nos parágrafos que está no 133. Por exemplo, o parágrafo 1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Então, ele tem uma proteção da marca de um prazo de 10 anos, terminou aquele último ano de proteção, ele poderá requerer no INPE Brasil a prorrogação da proteção da marca, ou seja, para mais 10 anos. Aí terminou os 10 anos, no último prazo de vigência da proteção, requer de novo a proteção, mais 10 anos. Por quê? Porque o artigo 133 fala no caput isso, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Nós também temos o parágrafo 2º também do artigo 133.
Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. Perdeu o prazo de prorrogação. Era no último ano da data de vigência da proteção, no 10º ano. Perdeu o prazo para requerer a prorrogação para mais 10 anos. O legislador civilista possibilita a este que está em mora, que não teve essa prorrogação, que não foi atrás dessa prorrogação, passa para ele mais 6 meses, dá para ele uma garantia de 6 meses, para ele correr atrás, para ele fazer essa prorrogação do registro desta marca, por força aí do artigo 133, parágrafo 2º. No mais, nós vimos hoje, e fazer um resumo aqui para vocês, nós vimos hoje sobre a firma individual que caracteriza como nome empresarial. A firma individual leva o nome do empresário individual ou da sociedade limitada unipessoal, ou o nome completo ou o nome abreviado. Firma ou razão social já é para sociedades empresárias, ou uma sociedade incomandita por ações, ou uma sociedade incomandita simples, ou uma sociedade simples. Firma ou razão social leva o nome dos sócios. Denominação social é um nome empresarial, um termo fantasia, um termo criacionário. Inclusive, tem até um exemplo que eu também quero aqui passar para vocês sobre denominação. Denominação que também é usualmente aí conhecido no país. Por exemplo, Globex S.A. Globex S.A. é uma denominação, é um termo criacionário, colocando ali o tipo societário que queiram ali adentrar. Globex S.A., Globex Anônima, Sociedade Anônima. Isso daí, no final das contas, Globex S.A. é o chamado ponto frio, conhecido no Brasil. Ou, por exemplo, Companhia Brasileira de Distribuição, hoje usualmente conhecido como Extra. Ou, por exemplo, Casa Anglo Brasileiro S.A., que é o tão chamado MAP. Isso tudo são exemplos do que nós hoje conhecemos como denominação social. Também vimos hoje na aula proteção ao nome empresarial. A proteção ao nome empresarial se circunscreve no território, naquele estado do Registro Civil de Empresas Mercantis. Mas ele também, se ele quiser a proteção ao nome empresarial se estender a todo o território nacional, basta que faça um pedido complementar nas demais juntas comerciais por força de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. O nome empresarial deve cumprir com o princípio da novidade e da especialidade. Da novidade, porque esse nome empresarial tem que distinguir o empresário de outro, tem que trazer um nome diferente daquele que já esteja registrado no Registro Civil de Empresas Mercantis, ou nas chamadas juntas comerciais. Lembrando a vocês sobre marca, também estudamos hoje sobre marca na Lei 9.279 de 96, que é a Lei da Propriedade Industrial, no seu artigo 122, diz para nós que a marca é aquela que vai distinguir uma mercadoria de outra, um serviço de outro, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos, diferenciadores, visualmente perceptíveis, não compreendidas nas proibições legais. E essa marca também tem requisitos para ser uma marca. Precisa de uma capacidade distintiva. Ela tem que trazer uma diferenciação, esta marca, de uma mercadoria com outra, de um serviço de outro. Ela precisa trazer uma novidade relativa, pelo menos identificar, pelo menos trazer algo que possa elucidar para evitar certas condutas desleais no mercado. É uma novidade que possa trazer clientela para aquela marca e não causar uma confusão entre clientes, inclusive um quesito de serem muito idênticas ou similares. Não pode, porque aí vai estar proibida
pelo artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, que inclusive tem que evitar a concorrência desleal, evita a confusão de uma sociedade com outra, de uma empresa ou de outra quando usa uma marca, evita a confusão de uma mercadoria de outra, de um serviço de outro. Inclusive, é muito importante se atentar aos desimpedimentos, às proibições que estão elencadas no artigo 124, como aqui, inclusive, elenquei. Brasão, símbolo nacional, não poderão jamais ser como marca. Ou, por exemplo, nomes de órgãos públicos também não poderão. Usar uma marca que seja contrária à lei, à moral, aos bons costumes, à crença, manifestação de culto, também não. Mas cuidado com as atuais jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, que permite determinadas sociedades que desenvolvem atividade econômica, as suas marcas, mesmo mencionando certas crenças, o Superior Tribunal de Justiça está autorizando esta marca, devido à rentabilidade já consolidada, ao lucro já consolidado e ampliação da clientela. São fatores primordiais numa sociedade empresária. São fatores primordiais no andamento de uma atividade econômica. Então, tudo isto é levado em consideração para não proibir a marca. Mesmo estando no rol de proibições da marca, faz com que haja aí um desimpedimento. Haja, na verdade, uma exceção a essas proibições elencadas aí como marca. No mais, isto foi a nossa aula a respeito sobre nome empresarial, também sobre título de estabelecimento, que ele pode estar abarcando uma marca, algo que possa valer para o mundo da clientela e trazer clientes para essa atividade econômica, e também a própria marca pela lei da Lei de Propriedade Industrial, que você viu comigo hoje nesta aula 4. Vamos para o nosso quiz? 4 pessoas físicas desejam formar uma sociedade na qual apenas 2 delas figurem como sócias de responsabilidade ilimitada. Com relação ao nome empresarial, de acordo com o Código Civil, a sociedade operará sob a firma, na qual somente poderão figurar os nomes dos sócios de responsabilidade ilimitada, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. B. Denominação, que deverá designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios, bastando para formá-la aditar ao nome de qualquer um deles a expressão ilitada, ILTDA, no caso. C. Firma, na qual deverá designar o objeto da sociedade, sendo obrigatório nela figurar o nome de todos os sócios. Ou D. Denominação, na qual somente poderão figurar os nomes dos sócios de responsabilidade ilimitada, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. Então, qual é a alternativa que você marcou? Então, na verdade, é firma mesmo, na qual somente poderão figurar os nomes dos sócios de responsabilidade ilimitada. Por que ilimitada? Porque ele está falando ali lá no enunciado que a sociedade na qual apenas 2 delas figurem como sócias de responsabilidade ilimitada. Se a responsabilidade aqui é ilimitada, abarca o termo nome empresarial enquanto firma. Então já começou certo aí com a letra A, na qual somente poderão figurar os nomes dos sócios de responsabilidade ilimitada, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. Não seria a letra B, falando de denominação, até mesmo porque na denominação nós também temos a salvaguardada da limitação também de responsabilidade, e também na B, ele também fala bastando para formá-la, aditar ao nome de qualquer um deles a expressão ILTDA, não é léteda. No caso aí, ou pode ser SA, fazendo menção à sociedade anônima,
ou LTDA, fazendo menção à limitada, ele colocou ali ILTDA. Não, está errado. Inclusive, a expressão também está errada. C, firma, que deverá designar o objeto da sociedade, sendo obrigatório nele figurar o nome de todos os sócios. Bem, a firma ela não designa o objeto da sociedade, no final das contas. A firma, no final das contas, ela leva o nome ou dos sócios, né, ou também do empresário, se for uma firma individual. D, denominação na qual somente poderão figurar o nome dos sócios de responsabilidade limitada. Não. Na verdade, na responsabilidade limitada, leva-se o termo firma, ou firma individual, ou firma, ou, na verdade, razão social. Vamos para o nosso segundo quiz? Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa incorreta. A. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. B. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. C. O nome empresarial pode ser objeto de alienação. D. A proteção do nome empresarial estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. E aí, qual a alternativa que você assinalou? Mas vamos analisar cada um dos itens. Vamos lá. Item A. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Falei na nossa aula a respeito também de regime empresarial. Os atos da vida civil do empresário, eles têm que estar ali arquivados no registro civil de empresas mercantis ou nas denominadas juntas comerciais. A sociedade tem que fazer sociedade empresária, empresários têm que estar fazendo seu arquivamento, concessionárias, sociedades estrangeiras, microempreendedor individual, pequeno empresário, se bem que o pequeno empresário, pela Lei Complementar 123 de 2006, é dispensado. Não só por essa lei, mas também pelo Código Civil. B. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Tá certo. Inclusive, é uma menção a uma atualização legislativa, porque, no final, sociedades, né, associações simples, fundações e associações, elas fazem muito ali de um termo sem fins lucrativos, principalmente associações e fundações. Mas entendeu a possibilidade para ser como nome empresarial, também aí o termo como denominação. Está certo. C. O nome empresarial pode ser objeto de alienação. Não, já está incorreto. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O estabelecimento empresarial poderá ser objeto de alienação. É o chamado trespasse, inclusive comentei com você nas nossas aulas anteriores. Agora, nome empresarial, nunca, jamais. Não pode ser objeto de alienação, está conscrito no Código Civil. D. A proteção do nome empresarial estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. É a regra na qual a proteção ao nome empresarial se conscreverá naquele registro civil de empresas mercantis daquele respectivo estado e poderá pedir um pedido complementar para que esta proteção deste nome empresarial se estenda a todo o território nacional por força do entendimento do STJ. Vamos então para o nosso terceiro quiz. Assinale a alternativa que indica corretamente os princípios sob os quais o nome empresarial deverá se pautar. A. Princípio da veracidade e da novidade. B. Princípios da veracidade e da reciprocidade. C. Princípios da reciprocidade e da comodidade. D.
princípios da especificidade e da novidade? Então, muito adestrito às nossas aulas, não? Qual é a alternativa? Vamos ver? Sim, é princípios da veracidade e da novidade. Inclusive, está conscrito no Código Civil. Todo e qualquer nome empresarial, ele precisa distinguir-se de um empresário de outro, para que não haja confusão no registro civil de empresas mercantis, nas juntas comerciais. Inclusive, coloquei também na nossa aula hoje, é proibido qualquer confusão no registro entre qualquer empresário. Os nomes têm que ser diferentes, não podem ser idênticos ou iguais. Inclusive, é uma proibição datada na instrução normativa, que também citei nesta aula, a instrução normativa de número 81, do Departamento Nacional de Regularização Empresarial e Integração, o DREI. Não só pelo DREI, mas também pelo Código Civil. É proibido qualquer arquivamento de qualquer nome empresarial que seja já idêntico a outro já registrado no Registro Civil de Empresas Mercantis. Então, por esse princípio, o princípio da veracidade, da novidade, de trazer a verdade, de trazer algo que possa valer no registro civil e que não cause ali, no final das contas, proibição na confusão entre um empresário e outro. Então, isso realmente não poderá estar valendo. Então, na aula de hoje, nós vimos a respeito de nome empresarial, falamos a respeito um pouco de algumas noções de título de estabelecimento e adentramos inicialmente ali na esfera da marca pela Lei da Propriedade Industrial, que na próxima aula nós vamos estar ainda continuando falando um pouco a respeito também da Lei de Propriedade Industrial, quanto a patente, modelo de utilidade e desenho industrial, e passando ali também algumas outras informações mais salutares, artigos muito importantes a respeito de sociedades empresárias, que é essa união precípua entre duas ou mais pessoas que mutualmente têm esse affexo societatis em adquirir uma atividade econômica juntos. Mas na nossa aula de hoje, nós falamos aquilo que é da teoria geral do direito societário. Nós, inclusive, já estamos caminhando para o fim da teoria geral do direito empresarial. Passei para vocês aí elementos muito importantes a respeito dessa teoria geral do direito societário, finalizando hoje com a respeito do nome empresarial, que é um dos elementos mais importantes na atividade econômica, tanto do empresário quanto da sociedade empresária. Não só no nome, mas no título do estabelecimento. O estabelecimento, ele leva uma marca, ele leva uma certa característica que possa representar, espelhar a atividade econômica deste empresário e da vida ou da sociedade empresária. O título do estabelecimento é importantíssimo, porque ele faz parte de um dos elementos do estabelecimento empresarial que vimos também em outras aulas anteriores. Um dos elementos é o ponto empresarial. E o ponto empresarial, ele reflete a localização do estabelecimento. E o estabelecimento leva a marca que vai distinguir uma mercadoria de outra, e o nome empresarial que vai distinguir este empresário de outro ou essa sociedade de outra sociedade. Tudo isso em respeito ao Código Civil e também em respeito ao DREI, porque todo e qualquer registro civil de empresas mercantis deve estar pautado nas instruções normativas do DREI. Tem que estar pautado rigorosamente também naquilo que está conscrito no Código Civil. Caso contrário, não poderá ter aquele nome empresarial. Caso contrário, não terá a possibilidade daquela marca empresarial. Por quê? Porque vai ser vetado pelo DREI. Vetado pelo DREI, a junta comercial não poderá arquivar aquele nome empresarial ou aquela marca. E a marca também não vai ser depositada no INPE Brasil. Então, tudo isso é regido pela instrução normativa, que também vale como regra geral perante o ordenamento jurídico do país. Então, vamos caminhar para a nossa aula, para a nossa última aula, a respeito de propriedade industrial e também falar um pouco a respeito de sociedades.
Então eu te convido para a nossa próxima aula, finalizando essas aulas sobre direito empresarial, falando um pouco mais a respeito de propriedade industrial com a sua lei e também a respeito de sociedades. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.